Olá pessoal, no vídeo nós vamos aprender agora como fazer a integração do TestLink com o Mantis de uma forma bem direta, como apresentou no início do vídeo para vocês, diretamente no banco de dados do Mantis. Então o que nós precisamos fazer? Eu vou acessar o TestLink que eu tenho na minha máquina e nessas novas versões do TestLink, a maneira com que é feita agora a integração diretamente com o Bug Tracker mudou. Como é feito isso agora? Eu tenho no meu canto esquerdo uma box chamada System, onde tem o segundo link chamado Gerenciar Gestor de Falhas, e eu vou clicar nesse link. Eu não tenho nenhum criado, então eu vou clicar no botão de criar. Eu vou colocar um nome para esse gestor de falhas, por exemplo, Mantis, e vou selecionar o tipo. Nota que eu tenho vários tipos aqui, Bugzilla, Mantis, Gira, Fogbus, o U-Track é um bug tracker que não tenha listado aqui, Redmine Track. Eu vou selecionar o Mantis DB. Notem que eu tenho a opção SOAP também, mas eu vou selecionar diretamente do banco de dados. E vou clicar no link, mostrar um exemplo de configuração para ver como é que eu posso configurar. Assim que eu clico nesse link, abaixo da caixa de texto tem um exemplo de configuração. Então eu tenho um exemplo completo de como eu faço a configuração básica para acesso ao banco de dados e a URL de acesso. E está escrito com uma tagzinha opcional os status de configuração, que não vai ser foco nosso aqui, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar parte dele até antes do opcional. Vou dar um Ctrl C e na configuração eu vou colar. A única coisa que eu preciso fazer antes de começar a editar é que eu não fechei uma tagzinha chamada Issue Tracker. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar ela aqui do início e vou colar no final. Depois de colar, vou colocar uma contrabarra no início do nome do Issue Tracker para mostrar que eu fechei. Se eu só copiar e colar e salvar e tentar utilizar depois, não vai funcionar porque ele não conseguiu montar a configuração. O primeiro item que eu tenho é o dbhost. Então o dbhost eu tenho que colocar qual é o host, qual o nome da máquina ou IP onde está o banco de dados do Mantis. No meu caso aqui, eu vou trocar database server name por localhost, que é onde está o banco de dados do Mantis, que é na minha máquina. Depois eu tenho que alterar o item de dbname. O dbname vai ser o nome do banco de dados do Mantis. Na minha máquina, o nome do banco está como Mantis 1215. O terceiro item, dbtype, eu não altero porque eu estou usando MySQL aqui com o Mantis. Se eu utilizar um outro banco, eu tenho que colocar o nome desse outro banco, mas geralmente, na grande maioria dos casos, o banco de dados do Mantis está em MySQL. A próxima tag, dbuser, é a tag que nós vamos informar o usuário que vai acessar o banco de dados. Ele tem que ter privilégio de poder ler todas as tabelas e escrever, pelo menos, na tabela de Bug Tracker algumas tabelas relacionadas com o Bug Tracker. Então, onde tem user, eu vou colocar aqui, eu vou colocar o meu root direto, porque é um teste local, ok? Mas geralmente não tentem colocar o root, tentem colocar um usuário específico só para fazer essas consultas e a inclusão nas tabelas, na tabela de bug e na tabela relacionada às tabelas de bug. O próximo item é o dbpassword. Ele vai ser a senha desse usuário do banco de dados. Como eu estou usando local e não estou usando senha, eu vou tirar a palavra password e deixar em branco. Mas caso vocês tenham senha para esse usuário, obviamente vocês têm que ter uma senha para esse usuário, vocês coloquem uma senha aqui. O próximo item, URI view, vai ser o caminho completo em que o Mantis vai conseguir, o TestLink vai conseguir mostrar o erro do Mantis e vocês podem clicar nesse erro, que vai ser um link, e poder navegar até o erro. Então o que eu vou fazer? Eu tenho já o Mantis aberto, eu vou copiar a URL que eu tenho do Mantis, de acesso do Mantis, e vou cuidadosamente colar
remover esse item aqui que está selecionado e vou colar aqui por cima para não remover o último item que é view.php e o restante. Ficando assim. O próximo item e último que nós temos é o array create. Qual é o endereço que ele vai acessar para poder criar os bugs. Que é geralmente a URL inicial para poder acessar o Mantis. Então eu vou selecionar todo o valor que tem aqui, o endereço que tem aqui, e vou colar o endereço que eu tenho de acesso ao Mantis. Feito isso, eu vou salvar a minha configuração. E ela está feita. Antes de sair usando para ver se vai dar certo ou não, eu tenho que fazer uma última configuração que é para o projeto que eu quero utilizar Bug Tracker, eu tenho que fazer essa associação. Então eu cliquei aqui no link de projetos para ir para a minha página principal e vou clicar no link gerenciar projeto de teste no canto esquerdo dentro de uma box chamada projeto de teste. Eu tenho os meus projetos listados aqui e eu vou clicar para poder configurar o projeto de integração no meu caso. Eu tenho todas as configurações aqui do meu projeto. E aqui no fim eu tenho um item chamado integração com gestor de falhas. E notem que ele não está ativo, que não está marcado e não tem um gestor de falhas selecionado. Então eu vou ativá-lo e vou selecionar o da lista, que é o único que eu configurei, que é o Mantis. Para cada projeto no TestLink, eu posso ter um gestor de falhas, um Bug Tracker diferente. Ok? Feito isso aqui, ele já está pronto. Eu vou clicar no salvar. Ok? Antes de fazer essa integração, eu vou até o Mantis e criar um defeito. Vou clicar aqui no relatar caso, vou criar aqui um projetinho chamado, um bug chamado no resumo, este texto deve ser apresentado no TestLink. Aqui é só para a gente poder ver essa ligação, mas esse resumo é o título do bug, tá? Ignorem as boas práticas de Bug Tracker agora, que esse fim de criação de um bug é meramente ilustrativo para a gente poder enxergar essa integração. E descrição eu vou colocar aqui bug de exemplo da integração TestLink versus Mantis. E vou salvar esse meu bug e ele tem um código, eu vou colocar aqui no ver caso igual para acessar novamente, ele tem um código 1, porque é o meu primeiro bug nesse Mantis, ok? Eu vou voltar ao TestLink e vou voltar ao projeto. Nesse TestLink eu não tenho nada configurado já pronto para os casos de teste, para esse projeto de integração, ok? O que eu vou fazer? No outro chamado Project, eu já tenho todo configurado. Então eu vou configurar para esse projeto Project também, só para fixar como fazer a integração do Bug Tracker para o projeto, eu vou associar esse projeto chamado Project ao Bug Tracker também. Então eu vou voltar no gerenciar projeto de teste e para o projeto Project eu vou selecionar o item ativo para integração com o gestor de falhas e colocar Mantis e salvar. A partir daí eu já tenho um caso de teste criado. Eu vou vir aqui no especificar teste para mostrar o caso de teste que eu tenho para vocês, que ele chama caso de teste exemplo. É um caso de teste que não é na verdade um caso de teste, ele está só um exemplinho aqui bem simples para mostrar isso para vocês. Eu vou vir aqui no item executar relatórios, executar testes, para poder executar o teste e ver essa integração com o Bug Tracker. Eu vou navegar até o meu caso de teste. E eu já havia executado o caso de teste antes com sucesso. Então, para mostrar essa integração, eu vou simplesmente vir aqui, colocar não passou. Vou colocar uma nota aqui
não passou para mostrar o exemplo de integração. Vou colocar aqui como com falha e vou salvar a execução. A partir do que eu salvo a execução, ele está com falha, eu consigo ver um botão agora com um linkzinho, com um bugzinho verde e com um cadeado bem na coluna chamada gerenciamento de bugs. E eu vou clicar nessa imagem e ele vai me apresentar uma nova tela perguntando qual é o ID do bug que eu quero associar. Como eu cadastrei lá, já sei que o ID do bug é 1, eu vou vir aqui e vou clicar no 1. E vou clicar, eu vou digitar 1 e vou clicar no adicionar bug. Ele vai mostrar a mensagem que o bug foi adicionado, eu vou fechar essa janela e ele vai atualizar meu caso de teste já com a associação do bug e está mostrando aqui. Embaixo onde tem a nota, mostra em qual baseline ele cadastrou esse bug, associou ao test link e está mostrando qual o nome deste bug, que é este texto deve ser apresentado no test link, que é justamente o bug que nós cadastramos lá. E esse esquema de cor que aparece aqui em vermelho vai ser o mesmo esquema de cor dos bugs no Mantis, ok? Então eu sei que ele é novo. Se eu quiser visualizar esse bug, eu vou clicar nesse link e vou conseguir ver os detalhes dele. Obviamente que eu só consigo ver isso se eu tiver com o Mantis já logado na máquina, senão ele vai pedir para eu fazer o login. Eu faço o login e ele já vai direcionar para o bug. Ok, pessoal? Então, concluímos esse vídeo com a configuração de integração do TestLink com o Mantis.